Pega a tua palavra, a Bíblia Sagrada, e eu gostaria que você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Pode se assentar, querido. Ao menos que você queira fazer companhia para mim em pé, comigo. Atos, capítulo 16. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todos encontraram? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações. E essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o Espírito a deixou. Amém, igreja? Senhor Deus e Pai, ministra agora os nossos corações, segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Senhor, traga sobre nós agora o puro, fino, Senhor, trigo para o nosso entendimento. Traga, Senhor, o mel da rocha sobre as nossas vidas, Pai. Fala conosco. Nós já oramos e nós confirmamos a oração que todo impedimento já caiu por terra, Pai. Que a tua palavra seja enviada agora com poder e autoridade, que ela produza o efeito e o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que você, creio eu, conhece muito bem, porque é um dos textos mais pregados aí da palavra, da Bíblia Sagrada. E só para a gente ter um pano de fundo aqui, Paulo ele recebe uma visão, de um homem que diz assim para ele: olha, atravessa a Macedônia e vem ao nosso socorro, vem ao nosso encontro. E Paulo então, juntamente com Silas, ele vai até a Macedônia, e quando ele chega na Macedônia, ele começa a anunciar o Evangelho, pregar a palavra. Ele encontra uma mulher chamada Lídia, que ela se batiza, ela entrega a vida ao Senhor, e ela faz da casa dela um QG, um ponto de partida para que Paulo pudesse recarregar as suas energias e continuar a obra que ele tinha ali naquela região. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que Paulo, certo dia, saindo para ir a um determinado lugar orar, buscar a face do Altíssimo, ele tem um encontro com uma jovem. E essa jovem, quando olha para Paulo, ela é tomada ali, irmãos, por um espírito de adivinhação. E ela começa então a apontar para Paulo e Silas e começa a declarar: olha, estes homens que estão aqui perambulando entre nós são homens de Deus. Esses homens que estão andando para cima e para baixo aqui, anunciando esse tal do Evangelho, anunciando as boas novas, são homens de Deus. E vieram para anunciar realmente a salvação. E aí a Bíblia Sagrada diz, irmãos, duas coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto. Primeiro, que a atitude daquela menina, a atitude daquela jovem durou por muitos dias. Foram muitos dias aquela menina olhando para Paulo e Silas e dizendo: são homens de Deus. Todas as vezes que ela encontrava com os dois, ela apontava o dedo e declarava: são homens de Deus. E denunciava a obra que eles estavam realizando. Vieram para anunciar a salvação. Vieram para pregar a salvação. Muitos dias agindo dessa forma. E a segunda coisa que me chama a atenção, irmãos, é que Paulo, ele demora para ter o entendimento e o discernimento do que estava acontecendo, irmãos, com aquela moça. Ela passa muitos dias falando aquilo e Paulo demora para entender. Então Paulo passava por ela, ouvia aquelas palavras, ouvia aquilo que ela estava dizendo, mas para ele não fazia muito a diferença. Só que chega um dado momento em que Paulo, irmãos, ele se sente incomodado.
Algumas traduções dizem que Paulo ficou perturbado com aquilo que ele estava ouvindo. E aí ele para, ele olha, acho que para Silas, né, e fala, espera um pouquinho, tem alguma coisa de estranho nisso tudo. Não está normal. Todas as vezes que nós passamos por essa menina, todas as vezes que nós passamos por essa garota, ela aponta e ela fala que nós somos homens de Deus, ela aponta e ela denuncia o que nós viemos fazer aqui nessa cidade, que é pregar o Evangelho. Tem alguma coisa errada aí. E aí Paulo recebe ali um entendimento da parte do Senhor, uma compreensão da parte do Espírito Santo. E ele então se levanta, cheio da autoridade de Deus, e no nome do Senhor Jesus, ele aponta para aquela menina e ele repreende o espírito que estava por detrás daquilo que ela falava. Ele repreende o espírito de adivinhação que estava usando, que estava ali, irmãos, se utilizando da boca, dos lábios e da vida daquela menina para pronunciar aquelas palavras. Quando eu li esse texto essa semana, irmãos, o Senhor despertou algo no meu coração. Será, irmãos, que tudo o que nós temos ouvido nesses últimos dias, amados, concernente ao reino de Deus, concernente à palavra do Senhor, ao evangelho do Senhor, será que tudo aquilo que nós temos ouvido, amados, tem realmente o seu início em Deus? Tem realmente ali, irmãos, o seu princípio no Senhor? Tudo que você escuta, tudo que você ouve falar acerca de evangelho, acerca da palavra de Deus, acerca do evangelho do Senhor, tudo que você tem ouvido, tem realmente fundamento, irmãos, em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo? Não sei, pastor. Pois é. Eu creio, irmãos, que é um alerta para as nossas vidas nos dias de hoje. Houve uma época, irmãos, onde o diabo ele usava uma ferramenta chamada deturpação da verdade. Então ele se apropriava de uma verdade e ele deturpava aquela verdade para trazer aos ouvidos e ao coração das pessoas. E com essa deturpação ele conseguia com que as pessoas viessem para junto dele. Então as pessoas achavam que estavam agradando a Deus, achavam que estavam seguindo o caminho do Senhor, achavam que estavam andando segundo o propósito do Senhor, mas na grande realidade estavam enganadas. Obrigado, Kelly. Ele fazia disso, irmãos, um instrumento para enganar o coração das pessoas. E eu não sei, amados, que se o tempo está passando, o tempo está avançando demais e se modernizando demais, que eu acredito que nos dias de hoje ele já não está usando mais essa deturpação da verdade. Eu acredito, irmãos, que o diabo ele se especializou de tal forma e ele chegou num ponto onde hoje ele usa a verdade para tentar enganar e corromper o coração das pessoas. Irmãos, quando você olha para esse texto, você percebe o seguinte, que o problema não era o que saía da boca daquela menina. Porque o que saía dos lábios dela era uma verdade. Era ou não era? Paulo não era homem de Deus? Era. Não era um homem compromissado com o Senhor? Sim. Silas também? Sim. Você tem todo o histórico deles aí na Bíblia Sagrada. Você tem toda a história desses homens na Bíblia Sagrada, o testemunho de todos eles. Andavam em conformidade com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Então, quando ela fala, são homens de Deus, não estão mentindo. Qual era o propósito do coração de Paulo? Anunciar o Evangelho. Estão anunciando a salvação. É justamente isso que estavam fazendo. Então, o que saía da boca daquela menina não era mentira, era uma verdade. Só que no coração de Paulo, irmãos, ele recebe o entendimento que o problema, irmãos, não era a verdade. O problema, irmãos, era o que estava por detrás da verdade. Com que espírito aquela verdade estava sendo dita. Com que espírito aquelas palavras estavam sendo liberadas sobre a vida, irmãos, daquelas pessoas e sobre a vida deles. Paulo ele recebe esse discernimento e eu fiquei bem encucado com isso. Falei, Senhor, misericórdia. O que nós temos ouvido nos dias de hoje, tudo provém de Ti. Tudo provém do Senhor. Mas é verdade, mas o problema não é a verdade. É o espírito com que a verdade está sendo dita. É o espírito com que a verdade, a palavra está sendo liberada sobre as nossas vidas. Tem um texto, irmãos, em Amós, no capítulo 8, versículo 11, que diz assim,
o Senhor dizendo que chegaria o dia onde Ele enviaria sobre a face da terra fome e sede, mas não fome de comida ou sede de beber água, fome e sede de se ouvir a minha palavra. Chegaria um dia onde as pessoas, irmãos, correriam de um lado para o outro, irmãos, na intenção de encontrar palavra. E vão querer esta palavra para saciar a sua fome, para saciar a sua sede. Irmãos, preste atenção em algo. Nunca foi tão fácil anunciar o evangelho como nos dias de hoje. Sim ou não? Eu lembro quando eu me converti, irmãos, não tinha internet, né? Só Jesus para dar graça. Era no carvão, né? Aí depois veio aquela internet de escada. Os mais jovens não vão lembrar disso. Glória a Deus. Você tinha que baixar lá um negócio, né, e entrar e fazer um barulho que só o Senhor Jesus, demorava para conectar aquele negócio. E a internet, irmãos, para você assistir um vídeo, você passava o dia inteiro tentando. Porque não tinha, né, esse tanto de mega, não entendo nada, né, mas essa facilidade que se tem hoje. Então, eu lembro que quando eu me converti, irmãos, as ferramentas que se tinham para pregar o evangelho era o rádio e a televisão e o boca a boca. Televisão sempre foi muito caro. Sempre foi muito caro. Então, as pessoas, elas usavam mais o rádio ou o evangelismo porta a porta. Era o que acontecia. Então, tinha-se uma grande dificuldade de se levar um evangelho. As pessoas levantavam missionários para ir em outros lugares. Hoje não, irmãos. Hoje, em qualquer lugar do planeta Terra, irmãos, você consegue acessar a internet. No meio da floresta, inventaram uma antena aí, por via satélite, você abre a antena, no meio do nada, e você pega um sinal lá de satélite e você consegue conectar a internet. Ah, quanto custa? Não vem ao caso. Mas fato é, irmãos, que nunca foi tão fácil você anunciar o evangelho como nos dias de hoje. Hoje você tem Instagram, você tem Facebook, você tem redes sociais, você tem YouTube. É fácil, não paga nada. Tem programas que você baixa aí no seu celular, que você prega, e você coloca no ar, irmãos, facilmente, sem pagar nada. Isso voa o mundo. Vai em todo lugar. A facilidade de falar de Jesus Cristo hoje é muito fácil. E outra, não existe, irmão, não houve tempo onde as pessoas se encontrassem tão sedentas para ouvir a palavra de Deus, como nos dias de hoje também. Então você tem uma facilidade de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho, e você também tem na outra ponta pessoas, irmãos, ansiosas e desejosas de encontrar essa palavra, de ouvir uma palavra. Se você hoje estiver na fila do pão, esperando para pegar um pãozinho lá na padaria, e de repente você olha para a casa de uma pessoa, a pessoa está lá meio jururu, aí você olha para a pessoa e fala assim, olha, Jesus, Ele te ama. A pessoa começa a chorar na fila do pão. É normal? Não, não é normal. Por quê? Porque as pessoas têm vivido dias ruins. E mais do que isso, as pessoas não têm conseguido encontrar, irmãos, uma resposta para aquilo que machuca suas almas, para aquilo que machuca os seus corações. Então, quando você chega para uma determinada pessoa e fala assim, olha, Jesus tem um plano para você. A pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mas naquele momento a pessoa, irmãos, ela abre o coração e está pronta para receber Jesus Cristo ali no lugar que você acabou de anunciar a palavra. Então nós temos uma pregação do evangelho muito fácil, nós temos pessoas ali, irmãos, que de certa forma se rendem com muita facilidade a esse evangelho que está sendo pregado. Então é a palavra do Senhor, irmãos, que está se cumprindo. Dias estão chegando onde fome e sede virão sobre a terra, não fome e sede de pão nem de água, mas de se ouvir a palavra do Senhor dos Exércitos. Só que aí, irmãos, eu continuo nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo de Amós. Amós 8, versículo 11, fala que o Senhor enviaria fome e sede. Amós 8, versículo 12, diz o seguinte, que apesar da fome, apesar da sede, apesar da demanda de pessoas querendo se alimentar de comida em abundância, que é a palavra, as pessoas irão de um lado a outro, mas não encontrarão. O Senhor está dizendo, olha, eu tenho comida para dar. A palavra vai ser pregada fartamente. Glória a Deus por isso, aleluia. Apesar disso tudo, as pessoas vão correr de um lado
para o outro, e elas não vão conseguir, irmãos, encontrar esta palavra. Aí eu faço uma pergunta a vocês, irmãos. Por que as pessoas não vão conseguir encontrar? Se existe essa busca, se existe essa demanda toda, por que as pessoas não vão conseguir encontrar? Quando Amós fala, irmãos, no capítulo 8, versículo 11, acerca de fome e sede de palavra, Amós não está falando, irmãos, apenas da palavra em si. Não é o fato, irmãos, de ir até uma igreja ouvir a palavra que está sendo pregada. Ou você pegar a Bíblia Sagrada e você começar a folhear a Bíblia Sagrada atrás de uma palavra. Não é isso. Quando Amós fala, irmãos, que as pessoas elas terão fome e sede pela palavra, ele está dizendo assim, elas terão sede pela verdade. O pastor Leandro ele tem algum vídeo que ele prega sobre isso. Não vou lembrar qual que é a pregação, mas tem algum vídeo que ele fala sobre isso. Então não é apenas sede pela palavra, sede por aquilo que está sendo dito, sede pela Bíblia que está sendo lida, fome pela palavra que está sendo pregada. Não é isso. São pessoas, irmãos, que precisam encontrar a palavra, mas, entre parênteses, a verdade. E é esse o problema. As pessoas não encontram, por quê? Porque elas querem a palavra, mas não querem a verdade. E é uma coisa bem distinta uma da outra. Você escutar a palavra, irmãos, por si só, e você escutar a palavra, irmãos, como verdade dita para os nossos corações e para a nossa vida. Eu enxergo aqui, irmãos, dois problemas pelo qual as pessoas, infelizmente, não conseguem encontrar essa palavra e essa verdade. Primeiro deles, nós vivemos uma época, irmãos, onde vale mais a conveniência do que a verdade. Então, hoje, as pessoas vão até o Senhor, vão até a igreja, vão até um culto, até uma denominação, irmãos, não para ouvir a verdade, mas para ouvir algo que seja conveniente para os seus próprios corações. As pessoas, elas querem ouvir palavras, irmãos, que massageiem a sua alma, que massageiem o seu coração. Deixa eu perguntar algo. Com qual espírito, irmãos, você escuta a palavra do Senhor? Paulo, ele denuncia uma menina que estava falando a verdade, mas o problema não era a verdade saída da boca dela, mas era o espírito com que ela falava aquela verdade. Nós anunciamos uma verdade de cima deste altar. Nós anunciamos uma verdade de cima aqui deste púlpito. Glória a Deus. Agora, com qual espírito, irmãos, nós recebemos essa verdade no nosso íntimo? Com qual espírito nós recebemos essa verdade no nosso coração? Com o espírito correto, que louva a Deus, que celebra o Senhor, que glorifica o nome do Senhor? Ou com aquele espírito de conveniência? Isso serve para mim, mas isso aqui não serve. Isso aqui amolda o meu coração, isso aqui serve para o meu coração, mas isso aqui não serve. Eu gosto de um salmo, Salmo 119, não vou lembrar o versículo, acho que 11, 10, não lembro. Que o salmista Davi fala assim, olha, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Tem até um louvor, né, antigo. A tua palavra escondi. Quando o salmista ele fala, irmãos, que ele escondeu a palavra do Senhor, ele não está falando apenas de guardar a palavra do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, eu guardei essa palavra, mas eu recebi essa palavra de forma correta no meu coração. E sendo recebida de forma correta no meu coração, no dia que vier uma tribulação, no dia que vier um perigo, no dia que vier a luta, no dia que vier a dificuldade, eu vou poder me ater a esta palavra, e ela vai me dar sustentação para permanecer de pé, celebrando e glorificando o nome do Senhor dos Exércitos. A tua palavra escondi. Qual é o espírito, irmãos, que nós temos recebido, aquilo que é liberado sobre a nossa vida? Aquilo que é liberado sobre os nossos corações. Irmãos, há dias que nós ouvimos a palavra do Senhor e no outro dia nós nem lembramos mais do que foi pregado. No outro dia nós não sabemos nem mais o que foi falado ao nosso coração. E aí nós entramos na presença do Senhor e queremos orar, queremos clamar, queremos falar com Deus, aleluias. Mas nós não temos, irmãos, a disposição de acondicionar corretamente, de guardar corretamente essa palavra liberada sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que quando
Josué, ele levanta lá 12 espias para olhar a terra. A Bíblia diz que só ele e Calebe voltaram com um testemunho correto daquilo que eles estavam vendo. E aí o Senhor, por causa da murmuração, ele traz a maldição. Olha, esse povo vai morrer tudo no deserto, vai perecer tudo no deserto, salvo Josué e Calebe, porque tiveram um testemunho diferente. E aí ele fala assim acerca de Calebe, porque em Calebe foi encontrado um espírito diferente. Houve um espírito diferente. Então Calebe recebe uma promessa, preste bem atenção. Calebe recebe uma promessa, e nessa promessa, irmãos, ele permanece firme. Ele recebe com o coração correto aquilo que estava sendo liberado sobre a vida dele. Ele recebe, irmãos, com o espírito correto aquilo que estava sendo liberado sobre a história dele. Não existe, irmãos, evangelho, amados, de conformidade. Não existe evangelho, irmãos, onde vai priorizar os nossos próprios interesses. Aliás, o Senhor, quando Ele nos chama para deixar de lado os nossos interesses e pegar os dEle, para que possamos seguir adiante, celebrando o nome dEle, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Então as pessoas vão buscar, mas não vão encontrar. E por que é que não vão encontrar, pastor? Porque nós vivemos uma época, irmãos, onde a conveniência ela é melhor do que a verdade. A palavra dita, irmãos, como verdade aos nossos corações. Que nessa manhã a gente possa fazer aí essa autoanálise. Com qual espírito eu tenho recebido aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, sobre a minha história? Com qual espírito, irmãos, eu tenho recebido as palavras que o Senhor tem enviado sobre a minha história, sobre os meus ouvidos, sobre o meu coração? Sabe por quê, queridos? Porque quando eu entendo que eu estou ouvindo com o espírito correto, então aquela palavra, ela tem, irmãos, efeito na minha caminhada. Ela tem resultado na minha vida. Muitas vezes nós estamos nos enchendo de palavra, nos enchendo de palavra, nos enchendo de palavra, inchando cada vez mais, inchando cada vez mais. Mas não estamos conseguindo, irmãos, nos apropriar das promessas e das bênçãos do Senhor para a nossa vida. E é algo, irmãos, que nós precisamos pensar bem. Por que as pessoas agem dessa forma? Abra comigo a palavra do Senhor, que ele diz em 2 Timóteo. 2 Timóteo. Aleluia, Senhor. Capítulo 4. A igreja está quietinha, glória a Deus. Dá um glória aí, irmão. Já já você vai comer, a gente vai sentar, a gente vai poder conversar, participar de um churrasco abençoado. Mas antes tem a mesa do Senhor aqui, aleluia. Acharam, irmão, 2 Timóteo? Capítulo 4. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, irmãos. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha o versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo e suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Será, irmãos, que esse tempo que nós lemos aí na palavra, ela tem se cumprido nos nossos dias? Será que quando você olha para a palavra dizendo assim, olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Chegará tempo em que as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e, segundo os seus próprios desejos, vão juntar mestres para si mesmos. Irmão, hoje você acessa um Instagram da vida, o que mais tem é pastor ministrando a palavra. É ou não é verdade? Você pega o Instagram, o Facebook da vida, irmãos, o que mais tem é gente ministrando a palavra. Esses dias eu estava lá fuçando no Facebook,
E aí entrou um irmão. Aí o irmão começou a orar. E ele começa a orar pela vida das pessoas, de repente ele apaga. Aí ele fica assim, apagado. Aí ele volta. Aí ele começa a orar de novo. E começa a falar de novo. E a pregar de novo. Aí ele apaga de novo. Irmãos, a live do irmão tinha lá 600, 700, 1000 pessoas ouvindo e vendo aquilo que estava sendo falado e dito. Agora, é a verdade o que ele está dizendo? É a palavra do Senhor. Agora, com qual motivação ele está fazendo aquilo? O que é que está por detrás daquilo que ele está manifestando ali, que os olhos podem ver? Que os olhos podem enxergar? Há pessoas, irmãos, que muitas vezes vêm à igreja, que se a pessoa não apontar o dedo para ela, falar assim, olha, Deus vai te dar vitória, a pessoa nunca mais volta à igreja. Se não se levantar alguém, colocar a mão no cabeção dele e falar assim, olha, Jesus, ele tem algo para realizar na tua vida. Jesus tem uma obra para realizar na tua vida. Sério, glória a Deus por isso. Ai, Jesus tem uma obra para realizar na minha vida. Ai, Deus não falou comigo hoje. Eu fui na igreja, ninguém apontou o dedo, ninguém colocou a mão na minha cabeça, ninguém liberou uma palavra direcionada para mim. Quer uma palavra? Está aí, irmãos, é a palavra que está aqui no altar. Desde que começou o culto, irmãos, o Senhor tem falado ao teu coração e ao meu coração. O louvor foi ministrado e foi Deus falando, foi Deus ministrando as nossas vidas, Deus ministrando os nossos corações. Daqui a pouco é a ceia do Senhor, vai ser o Senhor ministrando ao meu coração e ao teu coração. Daqui a pouco vai ter a bênção final, a bênção apostólica, e é Deus ministrando a tua vida, Deus ministrando o teu coração. Daqui a pouco nós vamos sentar numa mesa todos lá atrás, e Deus vai continuar falando e ministrando as nossas vidas e o nosso coração. Então o problema, irmãos, não é o que é dito, mas com que espírito aquela verdade está sendo dita. As pessoas estão buscando coisas, irmãos, que venham bater com aquilo que está na sua alma, aquilo que está no seu coração. Preste atenção em algo. Toda palavra liberada, ela carrega junto uma chave dentro dela. Já reparou? Às vezes a gente fala, uma chave virou dentro de mim. Né? Uma chave virou dentro de mim. Eu ouvi aquela palavra e uma chave virou. Por quê? Porque você ouviu a palavra e você conseguiu entender qual é a verdade estabelecida dentro daquela palavra para a tua vida e para a tua história. Eu lembro, irmãos, que quando eu me converti da antiga religião e eu entendi, irmãos, que eu não era apenas servo, mas eu era filho de Deus, aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu não sou apenas servo de Deus, eu não sou apenas servo do Senhor, mas eu sou filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Eu lembro, irmãos, que quando eu entendi, amados, a graça do Senhor, foi algo libertador sobre a minha história. Quando eu entendi, irmãos, que não era o ativismo, mas era, irmãos, o estar junto com Deus, glória a Deus, foi libertador, amados. Não, eu preciso fazer, eu preciso estar aqui, eu preciso estar ali, eu preciso estar fazendo, acontecendo e realizando, naquele hiperativismo, irmãos, aleluia, glória a Deus. Fala, para, porque muitas vezes você está fazendo, mas você não está bem dentro do teu lar, você não está bem com a tua casa, você não está bem com a tua família, e você está achando que está servindo em nome do Senhor. E aí eu entendi assim, falei, poxa, não é o fazer, mas é o estar com Cristo. É o estar com o Senhor, é estar lado a lado com o Pai, é estar lado a lado com Jesus, ter tempo de qualidade, intimidade com o Senhor Jesus Cristo. A verdade, irmãos, ela confronta, ela alinha e ela te posiciona segundo o coração de Deus. A verdade liberada sobre nós, irmãos, ela nos confronta. A princípio você pode não gostar muito, aleluia, mas ela vai te alinhar e ela vai te posicionar, irmãos, de forma certa, de forma certeira com o coração do Senhor. A palavra, irmãos, ouvida em forma de conveniência, ela vem apenas para massagear o meu ego, massagear o nosso ego, e não nos leva, irmãos, a lugar nenhum. Segundo problema, irmãos, que eu vejo aqui, até para que a gente possa adiantar, é o que Paulo fala, né? Não é o que está sendo dito, mas
com qual espírito está sendo dito. 2 Coríntios, abra comigo lá, capítulo 4, volta às páginas da tua Bíblia, você vai encontrar aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, ou para aqueles que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o que, irmãos? O que, irmãos? O entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, queridos? Olha só que interessante. Eu lembro, mas quando, há uns 10, 15 anos atrás, o que caía de demônio na igreja não era brincadeira. É ou não é verdade? Pastoreiros. Hoje quase você não vê isso. Mas eu lembro, irmãos, de reuniões que a igreja estava cheia. E aí o pastor falava assim: você que está com dor, vem à frente. Você que está com dor de cabeça, vem à frente. Você que está com encravada, vem à frente. Você que está com dor de dente, vem à frente. Você que está com queda de cabelo, vem à frente. E vinha, 100 pessoas à frente. Aí o pastor falava assim: eu vou orar agora. Aí colocava uma música de fundo, bem tenebrosa, Fazia um clima, tinha que ter um ambiente. Apagava um pouco as luzes, não podia ser a luz clara assim, tinha que ser uma luz mais tenebrosa. Aleluia. E aí ele começava: Senhor, meu Deus e meu Pai. Negócio, Irmão, começava, pum, 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 pum. E os obreiros loucos, correndo com paninho para cobrir as irmãs, põe pano na irmã, deixa, Acontece ainda, acontece, irmãos, glória a Deus. Mas eu estou dizendo que antes, irmãos, isso era muito comum nas igrejas. Aliás, igreja que não tinha manifestação de demônio não era igreja. Igreja, para ser boa, irmãos, antigamente tinha que ter demônio caindo. Olha, na minha igreja, quantos demônios caiu? Caiu 200. É lá que eu vou então, glória a Deus, porque lá o negócio é... Aleluia. O pastor estava pregando aqui, de repente, no meio da igreja. O pastor não falou nada, gritava lá no meio, que é? O demônio manifestou lá no meio da igreja, no meio do culto. E aí pega o obreiro, correr, pega o irmão, garra ele, está amarrado em nome de Jesus, leva o irmãozinho para a salinha da libertação. Só que hoje nós não enxergamos tanto isso. Você não enxerga tanto mais isso hoje. Você não enxerga mais tanto demônio caindo por terra. Você não enxerga mais tantas pessoas manifestando. Sai dele, em nome de Jesus. Do primeiro ao derradeiro. Exu caboclo, Exu não sei. Sai. Você não enxerga mais. E por que você não enxerga mais isso, irmãos? Preste bem atenção. Porque hoje, irmãos, a forma do diabo trabalhar, amado, já não é mais a mesma. Hoje, Satanás opera onde, queridos? Na mente. O que é mais difícil, irmãos, de trazer a libertação? Quando a pessoa ela manifesta ou a mente da pessoa? Irmãos, tenta convencer alguém que tem a mente cauterizada que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se não for o Espírito Santo verdadeiramente para converter aquele coração, trazer ali um entendimento ao coração daquela pessoa, amado, a mente dele você não tem acesso. Você não consegue acessar. Por quê? Porque o diabo tem trabalhado dessa forma. O diabo tem trazido engano, irmãos, ao coração das pessoas. Irmãos, nem toda palavra que nós ouvimos tem o Espírito Santo por detrás dela. Nem tudo aquilo que você ouve, nem tudo aquilo que você escuta, nem tudo aquilo que você vê, irmãos, tem Deus falando por detrás dela. Muito do que você ouve, muito do que você escuta, mas infelizmente tem um espírito de engano por detrás. E a gente está lá dando like à torta e à direito. A gente está lá dando curtida à torta e à direito. Estamos lá falando, irmãos, coisas que só convém, amados, para a nossa alma. E mais nada. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você escuta, meu irmão. Por quê, pastor? Porque é justamente isso que o diabo faz. É trazer, irmãos, cegueira ao nosso entendimento e à nossa compreensão. Hoje, irmãos, tem um monte de pessoas, infelizmente, amados, que se dizem cristãs, mas que não conhecem a verdade. Conhecem a palavra, mas não conhecem a verdade.
Ontem em casa passou aquele caminhão que recolhe óleo, sabe? Passou aquele caminhãozinho que recolhe óleo. Ele põe lá no alto-falante, recolhemos óleo, por causa da natureza, não sei o quê. Venha, entrega esse óleo, ganha um produto, ganha um detergente, ganha um, né? E aí eu tinha umas garrafas de óleo lá que eu separo, por causa, né, que não vai jogar no ralo nem nada. Saí correndo, peguei as garrafas, pera, fui lá, entreguei para ele. Aí ele me deu um desengraxante. E aí ele falou assim, pera um pouquinho, como que é o nome do senhor? Eu falei, Daniel. Falou, deixa eu pegar aqui o nome do senhor, anotou meu nome. Qual que é o WhatsApp do senhor? Eu falei, o meu WhatsApp está aqui, 99, está aí. Glória a Deus. Posso dar uma coisa para o senhor a mais? Eu falei, pode. Nós temos o costume de dar cartas para abençoar a vida das pessoas. Aí ele me deu um envelope desse tamanho. Minha esposa está ali, jogou fora. Aleluia. Aí eu falei, gente, o que será que tem dentro desse envelope? Aí quando eu virei, falei, TJ. Glória a Deus. Aí abri uma cartinha a próprio punho, não é impressa, não. De próprio punho, e a revistinha, e o cara falando se eu creio em Deus, se eu acredito em Deus. É a verdade? É a verdade. Mas com que espírito que está sendo dito? E quantas pessoas, irmãos, ele não está tendo acesso? Quantas pessoas ele não está conseguindo entrar dentro da casa dele? Porque agora, irmãos, ele tem o meu telefone e tem meu WhatsApp. Ele vai ligar querendo orar por mim. Vai mandar mensagem para mim, tenho certeza disso. Algumas pessoas, irmão, você já recebeu até ligação. Você liga, oi, quem é? Não, meu nome é João, posso orar por você? Ué, pode. Ora por mim. Clama por mim aí. Aleluia. Quem que não quer oração, irmãos? Quem que não quer receber oração? Não, irmão, não quero, não estou em hora de serviço. Então depois eu vou ligar. E ele vai ligar outra vez para você, queridos. Toda a verdade, irmãos, estabelecida por Deus, toda a palavra estabelecida por Deus, irmãos, ela tem como princípio o Espírito Santo por detrás, o Senhor Jesus Cristo por detrás. E cabe a mim, cabe a você, irmãos, tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, vendo e curtindo. Cabe a mim, cabe a você, irmãos, andarmos de forma correta, que venha exaltar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Qual é o meu posicionamento, pastor? Atos 17, corre lá. Estou terminando. Atos, capítulo 17. Glória a Deus. Minha toalha caiu. Pode deixar, não tem problema. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Acharam, queridos? Versículo 10. Aleluia. Diz assim, olha. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. E chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo o que estava sendo pregado era assim mesmo. Olha para mim, queridos. Paulo e Silas são enviados para Bereia, anunciaram o Evangelho, chegam naquela cidade, e aí Paulo e Silas percebem que ali naquela cidade o povo era diferente. Por quê? Porque eles ouviam a palavra que estava sendo pregada, mas eles não apenas ouviam, mas eles sentavam e falavam assim, vem cá, vamos ver se é isso mesmo que diz a palavra do Senhor. Vamos aqui testificar para entender se é isso mesmo que o Espírito Santo está falando através da vida desses homens. A Bíblia diz que esses homens eram considerados nobres. E por que eles eram os mais nobres? Justamente por isso. Porque eles se preocupavam, irmãos, em esmiuçar aquilo que eles estavam ouvindo. Ok, é linda as suas palavras, muito bonitas as suas palavras, tremendo, glória a Deus por isso. Mas deixa eu tentar entender o que é que está por detrás daquilo que você está trazendo ao nosso coração, daquilo que está sendo falado ao nosso entendimento. Irmãos, esses dias eu estava vendo uma reportagem que apenas 8% dos brasileiros conseguem fazer uma interpretação de texto. Uma reportagem de 2020, 2019, alguma coisa assim.
Apenas 8% dos brasileiros conseguem fazer uma interpretação de texto. A pessoa consegue ler o texto, mas não consegue entender o que está escrito no texto. Eu era ruim disso na escola, irmãos. O professor colocava lá a opção A, B, C, tudo parecido, né? O sindicato é grande. E aí parece tudo a mesma coisa, a opção A, B, C, D, E, ou nenhuma, né? Parecia tudo a mesma coisa. Eu ficava olhando e falei, Senhor, mas parece tudo a mesma coisa. Mas tinha alguma coisa ali, e eu precisava aplicar a interpretação em cima daquilo que o professor estava passando. E aí, quando eu li essa reportagem, eu falei, bom, não estou sozinho, glória a Deus. Tem mais uma galera aí que está na mesma pegada. 8% apenas das pessoas, irmãos, conseguem interpretar aquilo que leem. Então, eu leio, consigo ler, mas não consigo entender o que eu estou lendo. Misericórdia. E aí eu não sei, amados, talvez, irmãos, diante de Deus, os cristãos, talvez estejam na mesma pegada. Talvez a gente leia aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, queridos, mas talvez a gente não consiga compreender de forma correta. Queridos, existe uma estrutura satânica. Existe uma estrutura satânica, irmãos, que se alimenta da ignorância. Existe algo diabólico, irmãos, que se alimenta da ignorância das pessoas. Por que as pessoas, irmãos, elas vendem tudo que têm e entregam? Muitas vezes, amados, porque estão sendo enganadas. Por que muitas vezes as pessoas abandonam os seus lares, as suas casas, para ficar o dia inteiro enfiado dentro da igreja? Porque muitas vezes está sendo enganado, muitas vezes está sendo ludibriado. Tem um filme que, de um tempo atrás, ele chama O Livro de Eli, né? Aquele cara que é cego, Denzel Washington e tal. E eu acho interessante a história do filme, porque, na realidade, quem tivesse entendimento da Bíblia, o cara ia dominar tudo. E é uma verdade. Há pessoas, irmãos, que entendem isso daqui, queridos, não para abençoar, mas para dominar sobre a vida de outros. Há pessoas que comem disso, que se alimentam disso, irmãos, não para ser bênção, não para transbordar na vida do próximo, mas para escravizar a vida do próximo. E o pior, amados, é que tem pessoas que acabam se deixando escravizar. Tem pessoas que, infelizmente, irmãos, acabam se deixando escravizar. Irmãos, não anule a sua consciência, irmãos, pelos desejos da tua carne. Não anule a tua consciência, não pare de pensar. Quando você for embora hoje, pega lá a Bíblia. Deixa eu ver se o que o pastor Daniel pregou lá hoje condiz aqui com a palavra do Senhor. Deixa eu ver se o que foi pregado semana passada condiz aqui com a palavra do Senhor. E aí, se não tiver, irmãos, a contento, você chega para qualquer um de nós e fala assim, ei, pastor, vem cá, o senhor ministrou lá, mas o que não enxerga esse negócio, não está correto isso. E aí cabe a nós dar a você, irmãos, uma explicação correta, uma explicação que vai satisfazer aí o seu coração. Porque nós temos esse entendimento. Nós temos e pagamos o nosso preço, irmãos, para orar, clamar e falar, Senhor, nós precisamos pregar algo que esteja de acordo com o teu coração. E não de acordo com o nosso coração, não de acordo com a nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Para a gente terminar, Mateus capítulo 11, vamos lá. E estou terminando e a gente vai participar da ceia. Hoje a gente passeou bastante aqui. Mateus capítulo 11. Só para a gente finalizar. Hoje os nossos irmãos levitas deram uma folga aqui. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 1, diz assim, irmãos. Quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo, e o que, igreja? Vendo. O que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos
são ressuscitados. E as boas novas são pregadas a quem? Olha para cá. Então, assim, o cego vê, o aleijado anda, o leproso é purificado, o surdo ouve, os mortos são ressuscitados. Os pobres são ricos? Os pobres, o que, irmãos? É pregado as boas novas. Mas deveria ser, né? Aos pobres é dado riqueza. Aos pobres é dado dinheiro. Aos pobres é dado uma condição melhor. Mas aos pobres é trazido o entendimento das boas novas. Aos pobres é pregado o evangelho. Aos pobres é pregado a palavra. Aos pobres é pregado a verdade. Glória a Deus, agora que eu vi, irmãos. Por que aos pobres? Porque a falta de entendimento, irmãos, traz pobreza ao coração do homem. A falta de compreensão da verdade que está sendo anunciado traz pobreza ao coração das pessoas. Traz escuridão ao coração das pessoas. E o diabo, irmãos, ele governa justamente aí, nessa pobreza. Então, quando você tem um entendimento correto, quando você abre a sua compreensão, irmãos, de forma correta, então você sai dessa condição de pobre. E você se coloca, irmãos, numa posição que exalta a Deus, que glorifica o nome do Senhor dos Exércitos. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você curte. Para de derramar sua alma na internet, querido. Esses dias tinha um pastor, um pastor famoso, aí eu até gosto dele, um cara que ensina a palavra. E aí ele publicou alguma coisa, lá, não vou lembrar o quê, e aí foi lá e pimba, curti, um monte de gente curtiu, né, tal. E aí eu entendi o porquê que ele publicou aquilo e porquê houve tanta curtição. Porque na realidade, irmãos, fala de, é um tema muito delicado, fala de ferida na alma, né? Na alma das pessoas. E as pessoas olham para aquilo, aqui ó, é isso aí, isso mesmo, pastorzão, vai lá e curte. Aí depois esse mesmo pastor, ele estava dando uma entrevista naquele podcast de Jesus Cop, e aí ele estava falando justamente sobre isso. E aí ele fala, irmãos, daquele texto, e ele fala o que está por detrás daquele texto. E aí muita gente que curtiu o versículo, o que ele postou, não iria curtir. Mas por que curtiram? Porque não sabe o que está por detrás. A verdade estabelecida por detrás. E olhei apenas aquilo que é aparente. Glória a Deus. Cuidado, irmãos, com o que você tem visto. Cuidado com o que você está curtindo. Cuidado, irmãos, com o que você expõe lá na tua rede social. Cuidado, querido. Não é porque agradou a tua alma, não é porque falou, massageou lá o teu ser, que você vai lá dar um like, lá que você vai curtir. Vai entender o porquê aquilo está sendo falado. Vai compreender porquê daquilo está sendo colocado ali. Para que você, irmãos, não esteja dando mau testemunho. Para que nós não possamos dar mau testemunho, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja.